Olá, estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue fortalecendo você, conduzindo seus passos e que o Senhor continue renovando a sua fé nele. Hoje estamos baseando em Provérbios capítulo 28, verso 14, que nos diz assim: Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Meus queridos, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos da condução do Senhor nas nossas vidas. João 14, verso 6, o Senhor afirma seu caminho, a verdade e a vida. Como está a sua vida? Você está permitindo que Deus conduza os seus caminhos, as suas decisões? Por isso que nós somos felizes ou bem-aventurados, porque nós tememos a Deus e que nós confiamos na condução que Ele tem para as nossas vidas. O que endurece o coração é aquela pessoa que é teimoso, teimosa, quer seguir os seus próprios caminhos, suas próprias intuições. E Jeremias 17, verso 7 ao 9, menciona muito a respeito do coração do ser humano, em que nós somos enganosos nós mesmos, porque o coração é a mente, né? O que nós pensamos pode muitas vezes não ser tão apropriado para as nossas vidas. Por isso nós precisamos estar todo o tempo nos submetendo à vontade de Deus. Vamos meditar em mais alguns versos que eu separei aqui. Provérbios capítulo 16, o verso 2 fala assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. E à medida que nós nos aprofundamos aqui em Provérbios 16, nós vamos entender que a nossa percepção humana de os nossos próprios olhos, o que acreditamos ser o melhor, o que está aparentemente tudo bem alinhado, mas nós não pedimos a orientação do Senhor. E o verso continua dizendo assim: mas o Senhor sonda o espírito, sonda as nossas intenções. E aqui mais adiante, no mesmo Provérbio capítulo 16, no verso 9 diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas também se você permitir. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, a oportunidade de decidirmos seguir ou não as suas orientações e o caminho que Ele tem para as nossas vidas. E mesmo que aconteça o que acontecer nas nossas vidas, Romanos 8, 28, o Senhor é bem claro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para um propósito. Verso 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Desviar-se do mal, de más escolhas, más decisões. Decisões que pode parecer tão simples. Oh, Senhor, eu já analisei aqui e está tudo certo. Mas algo intimamente o Senhor fala no seu coração, não está tão bem assim, meu filho, minha filha. Mas tem pessoas que teimam e ignoram o Espírito Santo falando ao coração para você repensar nessa decisão. Meus queridos, o pequeno erro que nós cometemos, ele traz grandes consequências. Guarde isso no coração de vocês e repensem suas decisões. Não sejam precipitados. Demore mais tempo para decidir, mas para decidir com assertividade e conforme a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, que quem guarda o seu caminho de tomar uma decisão errada
de agir de maneira maldosa, inclinada unicamente com os seus próprios desejos, preserva a sua vida. O verso 25 diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Você percebe, meus queridos, a maneira como o Provérbios 29:14 falou? Os nossos próprios entendimentos, nós precisamos temer a Deus para que a gente não caia em situações onde a nossa percepção humana poderia estar certo, mas é conduzido a um caminho de morte, a uma decisão ruim. Mas há esperança, sim. Um arrependimento genuíno, se voltar ao Senhor, e Ele endireitará as suas veredas. E é como se você não tivesse se equivocado e teimado em seguir suas próprias escolhas e seus próprios caminhos. O Senhor nunca perde a direção da sua vida. Mesmo que você se desvie um pouco do percurso, há um passo de uma oração sincera e uma entrega total. Como o Salmo 37, verso 5, o Senhor fala, através do salmista Davi, a nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E definitivamente ele vai fazer. Por isso, confie em Deus. Não se precipite. Mas, caso você tenha se equivocado, tenha tomado uma decisão apressada, na emoção e não racionalmente, ore a Deus. Ele vai organizar a sua vida todinha. Apenas tenha fé. Tudo é possível. Amém? Vamos orar. Santo, 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 maravilhoso Deus. Ó Senhor, nos ajude a ouvirmos a Tua voz, a seguirmos o Teu caminho, o que o Senhor direciona para as nossas vidas, que possamos viver os lindos e maravilhosos planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, há pessoas que são teimosas e que insistem em seguir suas próprias vontades, seus desejos, que muitas vezes estão conduzindo a caminho de morte, caminho de maldição. E o Senhor quer caminho de bênção, apesar de ter alguns desafios. Mas são para nos preparar, para nos fortalecer e assim estejamos prontos para fazer o que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, oro nesses momentos pelas famílias enlutadas, pelos enfermos. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos dê força, nos dê unção do Teu Espírito Santo, para que sintamos mais a Tua presença forte nos nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, a perseverarmos, a esperarmos em Ti e a não desviarmos do Teu olhar, Senhor Deus. Afinal, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nos guarde, nos conduza para caminhos de vida, de bênção, de vitória, que é garantida por meio do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Senhor Deus, nos ajude a seguir unicamente a sua direção, que será sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima sexta-feira, se assim o nosso bondoso Deus permitir.